Está começando o Meu Patrimônio, o podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, eu sou host aqui do programa e hoje eu conto com a presença dos meus sócios Flávio Cox e Guilherme Diniz. Fala aí, tudo bom, Rafa? Beleza? E aí, Gui, tudo certo? Tudo bem, Rafa? E aí, tinham participado já de podcast? O Flávio já participou aqui, o Flávio é da casa. Você, Gui, primeira vez? Assisti bastante podcast, mas nunca participei, primeira vez. Então é uma experiência boa, cara. Acho que você gostou do estúdio aqui, né? Tirou umas fotos aí. Cara, gostoso. Nota 10 do estúdio aqui. Vamos bater um papo. Vamos sim. Hoje o tema é super importante. O tema é sobre a estrutura que a gente tem dentro do mercado financeiro de assessoria de investimentos, né? O papo hoje é voltado mais para o profissional do mercado, para os assessores que estão em escritórios, querem entender melhor como que a gente funciona também. E para a turma que quer começar, né? E para a turma que está começando, exato. Mas também é importante para o cliente nosso entender como que funciona a estrutura do nosso negócio. Então, vamos aprofundar nesse papo, que eu acho que tem muita coisa legal. Flávio, mais de 15 anos de mercado, já formou muitos assessores. Muita gente. Flávio, conta um pouquinho da sua história aí, rapidinho, só para te introduzir. Eu entrei no mercado financeiro em 2005, mais ou menos, lá, mas em 2008, no Multifamily Office, falando mais com investidores grandes, famílias de alta renda e tal. E aí, em 2008, eu fui convidado a ir para a XP. Entrei no mercado de agentes autônomos em 2008, logo um pouquinho antes da crise do subprime, aquela crise dos Estados Unidos que teve dos imóveis. Quem é mais velho vai lembrar disso. E aí, em 2008, eu fui para o mercado de agentes autônomos e já montei um escritório. E montei um escritório, já começando a montar a equipe, então desde 2008 e pouquinho que eu já gerencio, já acabo formando, gerencio o escritório, formando assessores, entendendo como é que funciona a estrutura e formando assessores. Então já tem 15 anos de formação de assessores. Eu estava fazendo uma conta outro dia. Eu até ia falar para você falar disso. Claro que o conta é meio de orelhada, porque não dá para ter certeza, mas eu já passou assim, né? Eu já convivi, já passou pelo meu escritório, por equipes que eu ajudei, que eu gerenciei, que eu ajudei a formar, mais de 200 assessores. Então, hoje, o mercado do Gui hoje tem... 20 mil assessores? Um pouco menos, uns 17 mil, mas 17 mil registrados, né? Ativos tem um pouco menos, né? Exato, acho que é em torno de 20 mil que tem a prova da Ancor feita, que é aí, mas que atua, de certa forma, deve ser um pouquinho menos de 20 mil. Uns 12 mil, mais ou menos, que são ativos. Exato. Então, assim, eu tenho mais de 212 mil... De alguma maneira, sabe quem eu sou, me conhece e hoje trabalho baseado muito no que a gente criou, do que a gente formou lá atrás. Foi muito legal. E muita coisa mudou, né? Do que você começou Muita lá atrás, mudou. regra, enfim, a gente não vai entrar em detalhe em todas as regras, mas o cenário global mudou, né? Tanto a questão de investimentos mudou, de lá para cá, as plataformas também mudaram, a XP, você falou que começou, né? Você entrou na XP em 2008. Quando entrei na XP, ninguém sabia, nem entendia bem qual era o conceito de investir sem ser no banco. Então, assim, as pessoas falavam, mas como é que eu vou investir? Meu dinheiro está no banco, você quer que eu invista numa plataforma? E na época, as pessoas entendiam que a plataforma ou a corretora, uma DTVM, era um lugar de bolsa de valores, 100% bolsa de valores. E, na verdade, era. Porque só a partir lá de 2010, 11, 12, que começou a ser mais difundido o trabalho de conta e ordem, que é você conseguir fazer com que o cliente ele abra a conta na plataforma, e a plataforma que vai buscar os investimentos, vai buscar os fundos, vai buscar outras possibilidades de investimento. Até então, o investidor ele só poderia investir num ambiente de bolsa de valores. Então, ele conseguia comprar títulos públicos e ações. E aí ficou meio que gravado no subconsciente dos investidores, das pessoas em comum, que plataforma era um lugar de bolsa. E a gente viu muitas vezes, né, todo mundo conhece uma história de que alguém perdeu o carro, perdeu o apartamento, perdeu a família na bolsa de valores. Então isso ficou estigmatizado. Então foi um trabalho de recuperação do entendimento de que bolsa de valores é um ativo dentre uma série de outros ativos que tem para um investidor. Perfeito. O Chad, que sempre participa aqui comigo, não pôde estar presente, está com ciúmes porque ele não está aqui, né? Ficou chateado. Tá viajando. Mas ele sempre conta aqui o caso dele, como que ele começou. Começou também, acho que na mesma época com você. Isso era o quê? 2007, 2008? O Chad começou como dentro do mercado de plataforma, né? Numa DTVM, que era XP DTVM na época. Não, ainda não era DTVM, ele era um agente autônomo.
O Chad começou em 2006 para 2007. Em 2006 ele começou. Então, e ele fala exatamente isso, que antes era só bolsa, só ação, Só girar bolsa. ação. Então, pessoal, imagina só, 2006, 2007, galera, né, agente autônomo vendia praticamente bolsa e logo, coisa de um ano depois, pegou a crise do subprime. Acho que deve ter tido uma grande mudança ali nesse momento do mercado. Porque diversos escritórios com certeza quebraram, né? O Gui, o que é legal é o seguinte, cara, que assim, todas as crises elas geram grandes oportunidades. Então, assim, toda vez que a gente se depara com algum grande obstáculo, você, de alguma forma, você procura uma maneira de você ultrapassar esse obstáculo ou que seja contornar. Então, assim, no momento que a Bolsa de Valores ela perde muito atratividade, e na época do subprime, né, perdeu muita atratividade porque a crise de confiança foi muito grande. Poxa, aí as pessoas, olha, como é que então uma plataforma para se manter de pé, uma distribuidora de valores vai se manter de pé, ela precisa buscar alternativas de captação de cliente, alternativas de oferecimento de produto, alternativas de remuneração. E aí é a crise gerando oportunidades. Isso é bem legal e eu vi várias vezes no mercado. Legal. Aí, Flávio, a gente já comentou em diversos programas aqui gravados já, o pessoal tem um episódio só sobre isso que eu vou falar agora, que é a nossa visão integrada de patrimônio, que a gente olha para o todo, vai entender o perfil do cliente, enfim, Danilo explicou muito bem aqui o primeiro episódio piloto do podcast. Mas antes da gente entrar nisso, que é explicar como que a nossa estrutura funciona hoje, como que a gente tem essa diversificação de receita dentro do escritório também e de agregar valor para o cliente, vamos falar do cenário hoje, né, que a gente está comentando do passado, 2008, né, como que era, só tinha bolsa. Como que está hoje o cenário de agentes autônomos, né? Então, o que a gente pode falar de como que está hoje, o que a gente pode estar enxergando? Acho legal, né, Rafa? Desculpa interromper o Flávio, mas acho legal a gente começar falando que hoje o mercado, como eu comentei, tem aproximadamente 20 mil assessores. Em relação a escritórios, a gente tem ali aproximadamente 1.000. Com certeza o meu número não está exatamente isso, porque a XP tem 800 e poucos escritórios, BTG hoje está em torno de 140 escritórios. Tem outras corretoras menores ali, Guide, Genial, Easy, a própria... Em torno de 1.000, vamos a própria arredondar Rico. a conta. Então tem muita gente fazendo praticamente a mesma coisa. Então a pergunta aqui, Rafa, é como que a gente consegue se diferenciar nesse mercado que é super competitivo, a barreira de entrada não é alta, né? Tem muita gente que vira agente autônomo, a gente sabe disso. Como se diferenciar? E muita gente morre na praia, né, Gui? Morre na praia. Né, para quem não atua nesse mercado, só para vocês entenderem, cada escritório desses 1.000, aproximadamente, tem o seu próprio modelo de negócio. Então, é super importante, desde o começo do escritório, ter uma cultura bacana, ter uma estrutura legal, ter especialistas ali, ter uma equipe forte por trás para auxiliar na venda dos assessores. É isso com que faz o escritório ter consistência e ter um crescimento sustentável no mercado. É isso aí. O Gui falou um negócio interessante. Olha só, só os números já dizem. Se a gente tem quase 20 mil assessores cadastrados que passaram na prova e de alguma forma se cadastrou lá na CVM e tal, e você tem um pouco mais da metade que atuam, é que muita gente talvez tenha tentado e não tenha conseguido. E, poxa, se não conseguiu, qual foi o motivo? Porque ninguém começa uma nova, ou busca uma nova profissão, transição de uma carreira, olhando que vai dar errado. Poxa, eu vou investir tempo, dinheiro, esforço para poder dar certo. E por que não chega? Por que não dá certo às vezes? E aí a gente, como a gente fala muito com a turma que está chegando, muita garotada nova, ou então gente que está querendo mudar de carreira, já entende um pouco de mercado financeiro, é um CFO de uma empresa, trabalha no financeiro de outro lugar, ou trabalha num banco e quer... Poxa, eu queria ser um agente autônomo. Pô, bacana. Como é que eu enxergo isso? Como é que eu posso virar? Como é que eu posso me tornar um agente autônomo? A gente precisa ter algumas premissas em mente, né? Então, as premissas poxa, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de falar, eu tenho uma veia relativamente comercial, eu consigo, eu sou desprendido para poder bater um papo, para conversar, para captar pessoas. Isso é importante. Segundo, eu gosto do mercado, eu gosto das coisas de mercado, eu já entendo um pouquinho, ou eu estou apto a aprender. Óbvio que ninguém conhece sabendo tudo, nem que começa, caraca, mas eu estou apto a aprender sobre o mercado financeiro. E terceiro, você precisa encontrar um ambiente que seja fértil para você.
né? A gente brinca que você remar com força, você chega longe. Agora, se você entrar num barco e todo mundo está remando junto, você vai muito mais longe. Então, assim, o mercado de assessoria, ele é um mercado que ele tem uma série de vertentes, né? Eu posso ser um assessor técnico, e aí eu vou buscar conversar, me comunicar com um cliente que é muito técnico, que é a minoria do mercado, tá? O Gui estava comentando ontem com a gente, né? Hoje, algumas pesquisas recentes de como é o comportamento do investidor no Brasil, 90% dos investidores eles não gostam dos detalhes, eles não se entusiasmam para saber a taxa, qual é aquela letrinha, tal. Ele quer ter confiança em alguém que faça, que entenda e que faça. Então, a gente está falando que 10% do mercado ele gosta desse bate-papo técnico e 90% ele quer uma relação de confiança. 90% dos investidores no Brasil querem uma relação de confiança. Como é que eu conquisto a relação de confiança? Então, um bom assessor de investimentos, ele não pode só ser um bom técnico. Ele precisa ter uma presença, uma autoridade, uma empatia, para poder colher essa confiança do seu cliente. A importância de estar próximo, né, do cliente. Está próximo. Ontem a gente recebeu um cara no nosso escritório aqui de Bauru, na filial, e ele comentou muito em relação a isso, que ele tinha uma carteira grande de clientes e ele percebeu que a proximidade era o grande segredo e não, às vezes, dar uma rentabilidade a mais para o cliente. Tem operações que vão dar errado, mas o fato dele estar sempre lá, ligando para o seu cliente, próximo, explicando por que dá errado, acho que é isso que vai fazer com que um assessor cresça realmente sua carteira de investimentos, né? Eu acho que esse caminho é importante. A proximidade, quando você fala, Gui, a proximidade não é só também estar fisicamente próximo, falando o tempo todo, né, que a gente chama de regra de relacionamento, né? É você também entender o cliente, né? O que é a visão integrada. Perfeito. Esse ponto de o conhecimento técnico e o pessoal, né? Eu vou chamar aqui a parte comercial da coisa, né? O comercial e o técnico, que nem todos os... Eu acredito que os convidados que a gente chamou aqui para os episódios anteriores são pessoas de sucesso, né? Que têm empresários, empreendedores na veia. E eu perguntei para todos eles o que é mais importante, a parte comercial ou a parte técnica. E boa parte deles respondeu a mesma coisa. Você tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Então, assim, isso não é focado só no nosso mercado, no mercado de assessoria, né? Eu estou fugindo um pouco do tema, mas só para falar que é importante você ter o básico do técnico, pelo menos, saber, para passar na prova. Enfim, você tem que saber o que você está fazendo também. E eu acredito aí, minha convicção é que o comercial é o mais importante. Então eu vou além, então, Rafa. Vou pegando o que você está falando. Tem muita gente que entra no mercado achando que eu vou estudar loucamente para fazer a prova, eu vou estudar loucamente para todas as certificações, eu vou passar a consumir todas as informações possíveis de mercado, entender como é que monta uma carteira, ficar olhando bolsa todo dia. Ficar olhando bolsa todo dia, entender, análise técnica, análise fundamentalista, Markowitz, precificação de opções. Cara, não é isso. É importante saber? Sim, é importante saber, porque você mostra segurança, você sabe o que você está fazendo, você não traz um produto que não seja bom para o seu cliente. Mas o nosso comercial não é um comercial vendedor. O nosso comercial é o comercial que eu quero participar da jornada financeira do meu cliente. O meu comercial é fazer com que o nosso possível cliente, quando eu estou tentando ali buscar o cara, né, quando eu começo a conversar, eu preciso que ele entenda que eu sou a pessoa que ele vai confiar. Que ele vai confiar em dizer para mim quais são os seus objetivos financeiros, que tem muito a ver com sonho, né? Infelizmente ou felizmente, boa parte dos sonhos de todo mundo eles têm valor, né? Eles geram, eu quero. Você pode até ter um sonho super bacana, super holístico. Eu quero ser ajudar o mundo. Eu quero ajudar o mundo, cara. Você tem que ter dinheiro para ajudar o mundo. Eu quero fazer um retiro no Nepal. Cara, a passagem para o Nepal custa caro pra cacete. Então, assim, nada do seu sonho, ainda que por mais subjetivo, por mais humanístico que seja, ele custa dinheiro. Então, poxa, o comercial, no nosso caso, eu sei me aproximar do cliente, eu sei buscar, eu sei tirar dele a informação de que talvez ele não saiba que
que ele precise no bastidor, mas ele só me diz qual é o sonho. E eu preciso tirar dele as informações para poder fazer com que ele chegue lá. No momento que o assessor ele entrega para mim essa confiança de falar dele, da sua família, dos seus sonhos, aí eu estou prestando um trabalho técnico, que eu já aprendi, e comercial, que eu aprendi quem é a pessoa que eu vou atender. Eu aprendi onde é que ele quer chegar, a sua família, às vezes tem dificuldade, né? O processo, o caminho, né? Eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Esse caminho ele vai ter um monte de percalços. Eu preciso ajudar que esses percalços sejam diminuídos, que ele não sofra com isso, para poder chegar no objetivo. Então, isso é um grande comercial. Essa é a mistura aqui no nosso mercado, a mistura entre o técnico e o comercial. E o erro, Gui, a gente conversa muito com gente que está chegando. Tem muita gente que diz assim, não, porque eu estou estudando, eu já sei tudo. E a gente vem falando, não, porque eu sei tudo de mercado. Cara, você sabe de mercado, mas você não sabe de pessoas. Exatamente. E eu preciso saber de pessoas. Perfeito. Hoje, grande maioria ainda dos escritórios, eles vendem produto, falam de rentabilidade, benchmarking, é muito produteiro. Produto é commodity hoje no mercado. Assim como nosso parceiro hoje é o BTG, a gente já atuou com a XP, eles têm praticamente os mesmos produtos na prateleira. Então, é importante ter esse diferencial de serviço. E o bate-papo que o Flávio comentou que a gente constrói, essa jornada junto que a gente constrói com o nosso cliente, ela vai muito mais nessa pegada humana. Então, a gente vai entender o momento do cliente hoje, a fase de vida com que ele está, os objetivos de vida dele, falar de um bate-papo ali de planejamento tributário, planejamento sucessório, que são coisas que geram muito valor na vida do cliente, só que está um pouco fora desse escopo apenas de produto, rentabilidade, que a grande maioria hoje fala. Tá? Então, como que a gente consegue colocar isso em prática no nosso escritório? A gente construiu, isso já faz mais da época do Flávio, né, do pessoal de cabelo branco, e vindo de multifamily office, que outros sócios nossos trabalharam, a gente construiu um modelo de coleta de informação do nosso cliente, super bacana. Ele vai conseguir cuspir um PDF para a gente, que é basicamente uma foto do planejamento financeiro do nosso cliente hoje. O diagnóstico financeiro dele hoje. Com isso, a gente consegue entender quais oportunidades e quais ferramentas dentro do nosso escritório eu vou conseguir para gerar valor, né? Conseguir buscar para gerar valor com o nosso cliente. Então, primeiro é feito um diagnóstico, depois o assessor entende as preocupações e dores ali do cliente, junto com a nossa equipe de especialistas. Então, pensa eu vou dar um exemplo mais prático, tá? Conversando com o cliente nesse diagnóstico, a gente entende que ele é um empresário e faz todo mês uma exportação do produto dele. Pô, esse cara, seria importante ter um bate-papo de câmbio com esse cara, para ver se a gente consegue ter uma eficiência ali no custo dele. Então, um bate-papo só de produto, talvez a gente não iria pegar que ele era empresário e que precisaria de câmbio. Eu posso falar isso em relação a seguro de vida, crédito, outras N coisas ali que tangem o investimento. Você só pega se você tiver uma conversa um pouco mais completa. Com certeza. Só para complementar o que você falou, Gui, e também para clarear para quem está escutando a gente, não conhece nossa metodologia, enfim, não tem como a gente montar uma carteira para o Guilherme sem conhecer ele de fato. Então, por isso que a gente faz esse bate-papo. É um bate-papo, aí eu vou usar aqui o que eu aprendi com o Danilo, tá? É um bate-papo que a gente entra em 6 tópicos da vida do cara, que é o físico, financeiro, familiar, espiritual, emocional e o profissional. A gente vai entrar em detalhe nesses 6 temas da sua vida e o nosso principal objetivo, né, que nem você falou, são praticamente 3, né? É ajudar na questão da eficiência tributária, eficiência sucessória e proteção do patrimônio. Como que a gente faz isso? A gente tem diversos especialistas, diversas áreas, e aí cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. Mas o Gui comentou, e acho que você faltou falar uma coisa. Como que a gente faz? A gente faz essa coleta de dados, é como se fosse uma anamnese, né? Também isso. Faz termo... a anamnese e depois gera um diagnóstico. Perfeito. E a gente faz... Como que a gente faz isso? Surgiu lá em 2007, 2008, uma planilha. Essa planilha foi evoluindo. O Marcos é o criador da metodologia. E aí vocês me corrijam, tá? Que daí a data certinha eu não tenho, mas final de 19, começo de 20, a gente transformou essa planilha, contratou uma empresa e transformou a planilha em um software próprio. Isso. Então, o nosso escritório, a O2 Capital, tem um software próprio onde a gente faz essa coleta se transforma num diagnóstico, a gente dá para o cliente
E o principal de tudo, a gente não cobra nada para fazer isso. Por quê? Porque a gente acredita que isso agrega valor para o cliente e, agregando valor, ele confia no nosso trabalho. E é aquilo que você falou, transparência gera confiança e a nossa profissão é confiança pura. Mais ou menos em 2020 a gente transformou isso num software para poder... E aí, vamos voltar ao início do papo aqui. Como é que eu faço uma transição de carreira, eu entro nesse mercado, ou eu transito, já sou um pouco, já entendo um pouco mais transito, ou que eu começo do zero. Não tem muito segredo. Assim, começar do zero, você vai sofrer. Sabe? Tem a construção de uma carteira, e aí o mercado todo ele enxerga, ele visualiza um assessor ou um escritório baseado no quanto de dinheiro a carteira de clientes que eu atendo tem, que é que a gente chama de AUM ou AUC, né? Que é uma sigla em inglês. Asset Under Custody ou Asset Under Management. Então, o caso é o seguinte, eu vou construindo uma carteira baseada na quantidade de clientes, a quantidade de dinheiro que eu gerencio dos clientes. Para conseguir uma carteira grande de clientes e uma grande e bastante dinheiro, eu preciso mostrar qualidade técnica e mostrar algum diferencial para ele sair de onde ele está, se ele sair do banco, para poder ser atendido por mim. Para isso acontecer, eu preciso ter um método, eu só vender, como o Gui falou, eu só vender um produto, todo mundo vende um produto. É muito difícil você ter um produto que não tem em 3, 4 lugares. Né? Os produtos eles são abertos ao mercado e as plataformas e os bancos eles vendem o mercado. Eles vendem a instituição mercado que tem um monte de produtos para serem usados. Cada distribuidor, que seja banco, plataforma, etc., é que busca no mercado coisas boas, identifica o cliente e entrega para... Qual o motivo de um cliente sair de um banco tradicional? Vamos supor, como é que um cliente sai do Banco do Brasil, que tem lá há 10 anos que ele está, há 20 anos que ele está no Banco do Brasil, sendo atendido por um gerente, e ele passa a ter um assessor? Quando o assessor ele tem a capacidade de entender um pouco mais do que a possibilidade do gerente, porque o gerente atende 1.000 pessoas, ele tem muita coisa para fazer. Mas se eu foco na pessoa e um assessor, hoje ele tem aí um bom assessor, ele consegue atender até umas 120 pessoas com qualidade. Depois disso, ele entra um pouco mais no varejo, ele precisa ter assistente, mas vamos lá. Se eu tiver até uma carteira de 80, 100, 120 clientes, eu consigo olhar pessoalmente para cada um e dar um atendimento muito personalizado. Aí me permite ter uma conversa, fazer uma anamnese e gerar um diagnóstico. Eu não consigo fazer isso para 1.000 pessoas. O mês tem 30 dias. Né? Tem 22 dias úteis. Se eu atender 1.000 pessoas, eu estou falando que eu vou atender 50 pessoas por dia para poder falar com ela todo mês. Não. Então, assim, se eu atender a 100 pessoas, até umas 100 pessoas, eu consigo falar com todos os meus clientes todos os meses e dar um feedback que está acontecendo, entender alguma demanda nova, uma solução que está chegando. Então, assim, não existe segredo, não existe mágica para você entrar no mercado. Você precisa ter uma veia comercial, você precisa entender de mercado, mas você precisa chegar num ambiente que me ajude, com alguma maneira, com algum método, a crescer. E é por isso que talvez boa parte das pessoas que entram, elas saem do mercado. Falei, poxa, eu cheguei aqui, achei que ia ficar rico, me venderam que se eu tivesse 10 milhões de carteira eu ia ganhar 10 mil reais. Não é assim que funciona. Né? Principalmente não é assim que funciona porque, como o Gui falou, poucos escritórios e poucos assessores, eles atuam de uma maneira realmente consultiva, que é a proposta da O2, né? Que é chegar numa via consultiva. Perfeito. Até eu queria entrar nesse assunto. Eu acho que eu acabei não falando no começo, mas os dois aqui fazem parte da equipe de expansão da nossa empresa. Então, todos os dias vocês conversam com assessores ou pessoas que querem entrar no mercado. Então, vocês estão no front ali da nossa empresa, conversando com o mercado de assessores. Então, eu queria entender, Gui, como que a gente consegue se diferenciar de outros escritórios dentro do mercado financeiro, dentro da assessoria de investimentos tradicional. Porque o Flávio falou, o cara que está lá no banco 10 anos, mas como que o nosso escritório, a O2 Capital, credenciado ao BTG, consegue se diferenciar de um outro escritório do BTG? O que a gente faz diferente? Legal. Acho que a gente conversou muito e tocou muito no ponto cliente olhando para o escopo escritório. Vamos entrar um pouco no escopo do assessor olhando para o escritório, né? Para o assessor, qual que é a diferença de estar, às vezes, num bancão ou no escritório de agente autônomo? Ou até, puxando um pouco para o nosso, por que eu realmente acredito que a O2 é um escritório super... Está pronto para o cara entrar e voar? A gente
olhando um pouco para trás no mercado, no começo, a grande parte dos autônomos atuavam faziam tudo. Tá? Então, o cliente chegava para ele tinha que ser um cara muito bom em renda variável, muito bom em renda fixa, muito bom no mercado, tinha que ter também características boas comerciais, só que ele não tinha nenhum braço para isso, ele fazia tudo. O próprio assessor fazia de tudo. O próprio assessor fazia de tudo. Isso acabava embolando a rotina dele, ele não conseguia ganhar escala e, em contrapartida, não conseguia colocar dinheiro no bolso. Né? É importante a gente frisar aqui que são 3 pontas. O cliente, logicamente, primeiro de todos, precisa estar super satisfeito ganhando dinheiro. O assessor precisa estar colocando dinheiro no bolso. E o escritório também precisa estar com ganho sustentável, senão a operação não vai adiante. Então, qual que é a diferença aqui no nosso escritório? Voltando para essa parte de cross-selling, que a gente comentou, que a gente vai um pouco além de investimentos, o assessor fazendo um trabalho eficiente com o cliente, entendendo todas as demandas da vida dele, ele vai conseguir vender não só a parte de produtos financeiros, mas também o restante. Isso ele aumenta o cross-selling e, por consequência, ele aumenta o ROA dele. Então, um escritório padrão, o ROA fica em torno ali de 0,4, 0,5, 0,6, fazendo um trabalho saudável para o cliente. Num escritório que a gente gostaria de aumentar o ROA, mas continuar com o mesmo trabalho saudável para o cliente, quando eu estou falando isso, é não empurrar produto por conta de receita estar maior para o assessor, é fazendo um cross-selling eficiente. Isso você vai gerar mais valor para o cliente e vai deixar o assessor mais satisfeito, porque ele vai ter mais dinheiro entrando no caixa dele todo mês e vai acabar recebendo mais indicação para crescer sua carteira. Aí é legal comentar assim, o cross-selling bem feito, ele é um cross-selling que você não vende o produto. Você identificou uma demanda e você trouxe alguém que entenda muito do assunto para poder suprir a demanda do cliente. E aí que entra um escritório que é eficiente. O escritório eficiente ele é aquele que ele provê para o assessor de investimentos, que o Gui falou, olha, o cara tinha que ser muito bom em renda variável, renda fixa e tal. Imagina ele ter que ser muito bom em renda variável, renda fixa, tributação, seguros, sucessão, câmbio. Porra, o cara ele passa a ser um gênio. É um gênio. E, cara, assim, a gente pode até ter meia dúzia de mosca branca, mas um escritório cresce, a gente precisa prover isso, não precisa ficar buscando mosca branca. A gente precisa pegar gente com vontade, com esforço, com capacidade, com garra, e aí prover para esse cara a possibilidade dele entregar um monte de solução bacana. Isso só acontece se o escritório ele prover isso. E aí não tem almoço grátis. Porque a gente conversa muito, não, porque por que eu entro no escritório de vocês e não entro no outro escritório que está me oferecendo mais? Que não sei. Cara, porque as coisas precisam todas correr junto. Né? O Gui falou, o cliente tem que estar satisfeito, rentabilidade, as soluções precisam estar sendo resolvidas, o assessor precisa estar fazendo um belo trabalho com o propósito de realmente ajudar, de realmente participar da jornada financeira e também ganhando dinheiro. O assessor, a transição de carreira é para o cara ganhar uma grana. Lógico, para o assessor não adianta ele ficar focado no dinheiro do curto prazo. Por quê? Ele vai acabar empurrando algum produto no cliente e o cliente, hoje é muito fácil para ele mudar de escritório. 5 minutos ele faz 5 minutos ele entra ali no site da corretora. Entra no site e pede uma transferência. No celular mesmo. Então, assim, o foco de um assessor de investimentos é fazer a carreira no longo prazo mesmo. Fazer a carteirinha dele hoje de 10 milhões, se você pensar só o crescimento do mercado, pensa em 5 anos, mais o crescimento de cada cliente pessoa física ali, aumentando todo mês. Uma carteirinha de 10 milhões bem cuidada, fazendo correto, em 5 anos, ela se transforma em coisa ali de 3, 4 vezes a mais. Com certeza. Com certeza. Um ponto que o Gui comentou que eu acho legal falar mais uma vez é sobre o ROA. O ROA é o quanto que a gente tem de retorno sobre a carteira dos anualizado, clientes. Anualizado, exato. Para a gente aumentar isso, que em teoria o nosso escritório quer aumentar, tem 2 maneiras. Maneira saudável e maneira não saudável. A não saudável é a gente empurrar produto. Isso a gente acaba perdendo o cliente no longo prazo. O famoso conflito de interesse, né, que todo mundo fala hoje em dia. E a maneira que a gente encontrou de aumentar o nosso ROA é justamente o cross-selling. O cross-selling olhando para o cliente. A gente vai entender a vida financeira dele, ele vai ter uma demanda e a gente vai conseguir suprir essa demanda, olhando na visão do cliente. A visão do assessor, com a visão holística, com o nosso software, a gente consegue
suprir a demanda do nosso cliente, criar uma relação de longo prazo com ele e ser referência para ele quando o assunto for dinheiro, finanças, enfim. E a visão do escritório? O cross-selling, ele é uma diversificação na receita. Então, o nosso escritório também, pensando no longo prazo, ele está mais protegido, vamos falar assim, se a gente tem o cross-selling, de eventuais crises, que é o que a gente está vendo hoje no mercado como um todo, né? Tem muitos escritórios em caos. Eu até queria entrar nesse detalhe com você. Não precisa entrar no detalhe, mas falar só do cenário global dos escritórios de agente autônomo. A gente está vendo um monte de relatos aí de uns burnouts, né? Assim, burnout é a turma que pira, né? Assim, cara, eu chego no meu limite de estresse e muitos assessores estão passando por esse momento. Por quê? É exatamente por isso. Hein? Vamos lá, vamos voltar assim. Poxa, eu já passaram inúmeros talentos pelo nosso escritório, pelo escritório que eu gerenciava, que eu era sócio, que eu era gestor. Às vezes você identifica um cara que é muito bom, mas o processo natural de um agente autônomo, de um assessor de investimentos, poxa, até esse cara ter uma carteira de 10, de 20, de 30, de 40 milhões, ele é longo. E se eu não tiver uma maneira de remunerar esse cara, ele morre na praia. Ele é um grande talento, mas ele não consegue sustentar. Em um ano, ele não consegue tirar 2, 3 mil reais por mês. E ele está vendo, às vezes, de um trabalho que ele ganhava mais do que isso. Ele se prepara para ficar um ano. Poxa, como é que tem um grande talento aqui comigo que eu preciso fazer ele ganhar dinheiro de uma maneira sustentável, que não entre no burnout, no estresse, que o propósito dele seja cumprido de ajudar uma família ou um investidor. Quando a gente consegue mostrar para ele que, se ele tiver uma conversa completa e gera outras soluções que não só de investimentos, porque o ROA de investimentos é baixo. Isso é bom a gente comentar sobre isso. O ROA de uma carteira de investimentos, ele é muito baixo. Né? Inevitavelmente, ele é baixo. Os escritórios que atuam muito forte de investimentos, eles não conseguem passar de 1%, 1,2%, 1,5% em investimentos. Na hora que você começa a jogar... De forma saudável. De forma saudável. Tem uma turma que acaba exagerando um pouco. E aí entra a questão do estresse. Quando que acontece o estresse máximo de um assessor? Quando ele sabe que ele está fazendo uma coisa que talvez não seja muito saudável. Aí, cara, esse cara começa a pirar. Putz, eu não saí do banco que eu tinha meta, que eu tinha que às vezes exagerar, vender uma capitalização, fazer uma venda casada. Eu não saí para ser uma pessoa autônoma para poder fazer para errar, para empurrar um produto, para poder bater meta aqui, porque eu sempre para ser um assessor de investimentos com o propósito de fazer o correto. E o cara, quando o escritório exige dele que ele não faça isso, e aí não vai nenhuma crítica, porque a gente precisa entender também todos esses relatos de burnouts e de chateações de alguns assessores, se eles também não tem ali estão fazendo a parte deles. Se eles também estavam fazendo a parte deles, não julgando sim ou não, mas todo relato tem toda a história tem três lados. Pelo menos 3 lados, né? Então a gente precisa entender direito essa história. Mas vamos lá. Mas é comum, sim, você entrar no escritório que você tenha o viés de precisa vender, precisa socar isso, precisa socar aquilo. Pô, cara, calma. Talvez você não precise socar um produto se você fizer um entendimento maior, mais integrado da vida do cliente, porque você vai gerar outras soluções. E as outras soluções geram muita receita. Como eu faço que um talento que está começando comigo, que ainda não tem uma carteira grande, ele se sustente? Ele consiga ficar 1 ano, 2 anos até ele ter uma carteira grande. Poxa, quando ele entende de um cliente de maneira completa e que ele gere outras soluções. Por que eu estou falando isso? Seguros de vida, agora a internacionalização de grana, tem muita gente que manda isso para fora. Crédito imobiliário. 1/3 dos investidores no mercado querem comprar o imóvel. Poxa, falamos 3 coisas. Essas 3 soluções, elas geram receitas muito grandes. E aí, só para fazer um complemento, cada uma dessas soluções a gente já tem um episódio, então se você está escutando aí, provavelmente pessoas do mercado, mas se você está escutando, tem um episódio sobre cada um desses pontos. Só entrar aqui na nossa playlist aí e acompanhar, que está bem no detalhe também. Está bem no detalhe. E cada um desses pontos, e tem outros, e a gente faz no escritório isso, eles geram uma remuneração muito grande para o assessor. Então, outro dia teve chegou um cliente novo, de um assessor jovem, um cliente novo, ele captou um cliente novo que ele tinha pouca grana, 200 e pouco, 300 mil reais, pouca grana, né? É dinheiro, mas dentro desse nosso universo, 300 mil não é um gerador de ROA muito alto. Então, mas esse mesmo cliente tinha apenas 300 mil reais, apenas, né, entre aspas, ele tinha várias necessidades complementares. E o assessor, que apesar de ser jovem, ele utilizou o time do escritório. A metodologia para identificar as necessidades, a ferramenta, o software que a gente tem, e aí convidou os especialistas para ajudar ele na própria reunião. Então, esse mesmo cliente acabou tendo 3 ou 4 reuniões
E a remuneração que foi gerada, porque um cliente que muita gente deixa de lado, que não interessa, para ter muita pessoa que, não, o cara é menos 300 mil, eu não quero nem falar. Espera aí, pô. Você entendeu as necessidades dele? Esse cara, ele precisava internacionalizar, ele queria internacionalizar um pouco de dinheiro. Identificou as demandas, né? Ele quis comprar, olha que interessante, ele tem 2 filhos, ele queria comprar imóveis para os filhos quando crescerem, então a gente fez 2 consórcios, internacionalizou a grana, fez 2 consórcios, porque não era uma compra imediata de imóvel, era uma compra futura, então o consórcio cabia bem. Ele internacionalizou a grana e ele e a mulher não tinham seguro de vida com 2 filhas. É um erro estratégico, é um erro de assessoria, é um erro nos anais do atendimento proteção do patrimônio, de proteção patrimonial. Manutenção da receita. Então, do esse cliente não tinha muita grana para investir, mas ele gerou soluções em 3 frentes que geraram uma remuneração que fez 2 meses de grana muito feliz para o assessor. Ah, mas, poxa, eu consigo fazer isso como? O cara consegue fazer isso através de metodologia, através de um entendimento maior, através de participar da jornada financeira, identificar o objetivo, fazer uma anamnese, gerar um diagnóstico. Ah, mas eu não sei fazer isso. A gente sabe fazer. A gente tem e a gente ensina a fazer isso. Não, e o Flávio comentou que a gente tem uma equipe forte por trás. O cliente se sente mais confortável quando ele vê que é um trabalho a 4 mãos e não é só o assessor fazendo tudo. Porque às vezes é muito jovem. Não são 4 também, né? 6, às vezes. 8, 12. Mas é importante ter um especialista por trás, no ganho de escala do assessor e também na confiança do cliente, é um modelo ideal. Só para quem exemplificar mais ainda, hoje, eu não tenho o número exato, mas se não me engano são 15, 14 especialistas focados cada um em uma área, né? Esses especialistas são assessores, e aí eles não atendem os clientes. Os clientes deles são os assessores do nosso escritório. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que quer falar sobre fundos imobiliários, eu chamo o nosso especialista de fundos imobiliários. Eu tenho um cliente que vai aplicar renda fixa, eu chamo o nosso especialista de renda fixa. Muitos deles já participaram aqui dos episódios também. Então, eu queria entrar nesse detalhe também, que a gente já comentou, mas só para falar mais uma vez, né, bater na tecla. Qual que é o diferencial nosso, então? A gente fornece os especialistas ajudando, metodologia, ferramenta, a gente ajuda tudo isso. Outro ponto que a gente não comentou é relacionado a planejamento comercial. Então, você tem que ligar para quantas pessoas, fazer um funil ali de captação, que a gente faz, a gente auxilia também os assessores novos nessa jornada também para não morrer na praia, que é o que a gente está comentando. E um ponto que eu estou um pouco mais inserido nisso, né? O cara que está começando, não tem networking. O que ele precisa? Ele precisa de dar leads para ligar, que é a nossa área aqui que a gente está fazendo, é a geração de leads, a gente fornece para o assessor que está entrando esse suporte também, né? O que é legal, assim, é outra dificuldade, né? A maior dificuldade é a captação de clientes. Ou você tem um network violento, você é um cara do mercado, rico, você anda com ricos, então o seu network ele te ajuda a você alavancar a sua carreira. Mas isso não é para todo mundo. Então, assim, como eu consigo construir de uma maneira sustentável, como o Gui usou essa palavra perfeitamente agora há pouco, como é que a gente faz um crescimento sustentável da minha carreira, da carreira dos assessores e, obviamente, da carreira do escritório, se ele não tiver um network poderosíssimo? Poxa, eu preciso meio que democratizar isso, eu preciso ajudar o cara a alavancar a carreira. Ele é um talento, tem um baita esforço, se dedica, mas ele não tem um network bom. Poxa, então o escritório gera leads bons, para ele ter o esforço de pegar o telefone, fazer um contato, marcar uma reunião, usar o método para entender o que o cliente quer. O método gera fidelidade, porque geralmente o cliente ele vem de outro lugar e ele, poxa, nunca ninguém falou isso comigo. Nunca ninguém me preocupou com o nome dos meus filhos. Nunca ninguém se preocupou se eu estava querendo mandar dinheiro para fora do país ou não. Se meu sonho é comprar uma casa na praia. Nunca ninguém se preocupou se meu sonho é comprar uma casa na praia ou se é fazer um retiro espiritual no Nepal. Mas você perguntou o que eu sonhava. E eu fiquei até com vergonha na hora, mas eu falei. Pronto. Se a gente tem um método para poder buscar as informações, e eu tenho uma área que vai me gerar leads, eu tenho um método para buscar soluções e gerar esse campo de confiança. Tem a ferramenta também. Eu tenho uma ferramenta para... Poxa, mas eu não entendo muito, eu tenho medo. Eu vejo vocês que estão com o cabelo branco, estão 20 anos no mercado, vocês falam como consultores. Quando que eu vou chegar nesse nível? Eu falei, calma, a gente tem um método, uma ferramenta para te ajudar a acelerar esse processo. Você vai falar com o seu jeitinho, você vai falar com o seu formato, você pode até, as primeiras vezes você vai gaguejar, daqui a pouco você para de gaguejar, você vai mostrar autoridade, porque você tem ferramenta para mostrar autoridade.
a gente reduz o gap de um assessor sênior ali de 20, 30 anos de mercado para um garoto que acabou de sair da faculdade e está querendo entrar no mercado. Por quê? Com o nosso método, ele vai fazer as perguntas certas na reunião para o cliente, vai conseguir captar as oportunidades corretas e, junto com um time de especialista, ele está preparado ali para fazer várias vendas e ajudar realmente a vida do cliente final. Pronto. É isso. Não tem segredo. Mas isso não é aplicado, Rafa. Isso é muito pouco aplicado. Todo mundo fala, não, eu fiz um CFP, eu sou um planejador. Né? Hoje o planejador, o gerente do banco diz planejador, o contador se diz um planejador, o advogado se diz um planejador. Cara, mas espera aí, mas quem é que tem a capacidade realmente de ir nesse ponto? Então, essa é a proposta. E não tem segredo. Essa parte de geração de leads, eu acho que é até legal eu comentar um pouquinho mais, porque eu sempre tento explicar para assessor, para quem quer entrar no mercado, como que funciona, como que você gera cliente. Eu falo que são 4 tipos de formas de captação. Né? O primeiro, você já comentou, networking, você conhece as pessoas, se aproxima, tem a parte comercial, beleza. Não é para todo mundo. A segunda é você tendo clientes e esses clientes indicam. Essa é uma forma também de você captar mais dinheiro. Indicação de pessoas de confiança, que são da sua base de clientes, indicando conhecidos para você. E aí gera uma autoridade justamente para a pessoa que passou o seu contato já te conhecer. A terceira é a forma tradicional, antiga, eu falo assim, tá? Que é pegar o telefone, uma lista fria e sair ligando para todo mundo. O famoso cold call. Cold call. Cold call não tem segredo, é você ligar, vai ter a conversão baixíssima. Ele é sofrido, mas ele funciona. Funciona, exato. E o novo método é a gente ter tem até um livro muito bom, chama Receita Previsível, que eu aprendi isso lá, que é o Cold Call 2.0, eles falam lá no livro. É o Warm Call. Exato, O que seria isso? É você gerar conteúdo, gerar lançamentos, agregar valor para o cliente de forma gratuita, né? Daí a gente usa a internet, as redes sociais para isso. Ele deixa ali o contato e a gente faz esse contato mais aquecido, né? Que é o que a gente tem feito mais aqui, qualificado, a gente tem feito no nosso Instagram também. E aí o cliente já vem para a gente, o cliente vem atrás da gente pelo digital. E aí a geração de leads começa a ficar quente. E a gente tem equipe, né? A gente tem... Hoje são quantas pessoas na equipe comercial ligando lá para todo mundo, Flávio? Hoje a gente tem hoje tem 8 pessoas na equipe. 8 pessoas que ficam atuando, ligando o dia que ficam inteiro. ligando para os warm calls. Perfeito. Né? Alguém gerou interesse, eu gostei desse assunto, eu quero falar sobre esse assunto. Com quem que eu converso sobre esse assunto? Aqui no podcast mesmo, o pessoal se cadastra. Se cadastra, eu quero falar sobre esse assunto, cai na nossa mesa. A nossa mesa atua de forma ativa, busca e marca reunião para o assessor. Então, essas quatro, é legal isso, Rafa. Essas 4 maneiras que a gente tem de captar o cliente, as 4 precisam de treinamento. Você precisa de orientação. Quando você vai falar com o seu network, você precisa saber o que vai falar. Você não pode chegar... eu vou aprender lá, o escritório vai te ensinar a falar, que a gente bate papo de churrasco. Você precisa aprender. A gente vai ensinar. Elevator speech. O elevator speech. Ou o papo de churrasco. Ou aquele... Cara, você tem 1 minuto para falar na hora do almoço, você não pode ser chato. Porque se você é chato, você vira um vendedor de marketing multinível, que é um belo produto, mas às vezes os caras ficam chatos. Então, como é que você não fica chato? A gente ensina a não ser chato e fazer usar o network sem ser chato. Segundo método que você falou, que é indicação. Indicação é método. Indicação não é pedir favor para alguém te dar. Saber pedir na hora certa. É saber pedir na hora certa. Cobrar na hora certa. Cobrar na hora certa. Não é fazer carinha de cachorro magro. Você pode me ajudar? E aí que volta a importância de você realmente pensar no cliente no longo prazo. No longo prazo. Tratar ele de forma correta. Criar uma confiança tal que ele vai te indicar. Ele sente confortável em indicar. Indicação é difícil. Tem gente que não gosta de indicar porque fica com medo. Tem muito assessor hoje em dia que eu brinco. O cara tem 10 clientes bons, clientes complexos, conseguiu fazer... um planejamento financeiro bacana ali na vida dos 10. Se ele conseguir pedir indicação, vai pedindo para 3, depois 6, depois para todo mundo, ele consegue montar uma carteira super sustentável, duradoura, que não precisa ficar indo na rua para captar. O terceiro, né? Primeiro é network, indicação, que tem método, tem que aprender, entendi. Cold call você tem que também ter método. É puro método. É puro método. É esforço, suor e método. É o que falar, é qual a palavra a ser usada, é saber contornar uma objeção. Cold call é o mais difícil e é o que mais tem método. E esse warm call que a gente tem, que aí é um conjunto de
de conhecimento e de expertise envolvida, né? Desde o marketing até o... Poxa, você liga para o cara e fala, poxa, você entrou aqui no nosso podcast, você viu. Em qual momento você achou que mais te tocou? O ponto desse último, que é o warm call, né? Que seria... não sei se o nome é esse, eu estou ouvindo o Cold Call 2.0. Bate-papo aqui. É que o assessor que entrar na nossa empresa, ele não vai precisar fazer a ligação. Ele pode fazer a ligação do Cold Call. Ele pode tentar acelerar o processo dele de crescimento, mas ele tem equipe para fazer. A gente tem equipe para ligar. Isso. Ele vai só entrar na reunião, e aplicar a metodologia. E até para complementar isso que o Rafa está falando, são duas formas, né? O cara pode entrar direto como um assessor. Normalmente é uma pessoa que já tem um conhecimento melhor no mercado financeiro, e tem a pessoa que a gente forma, a gente gosta muito de formar. A gente tem uma escola de assessores também. A gente tem uma escola de assessores, então essa nossa mesa de SDR, então a garotada que fica fazendo cold call, a ideia é depois de 6 meses ele virar um assessor júnior até chegar num assessor sênior. Isso é muito importante falar o seguinte, assim, a nossa turma da equipe do Warm Call, né, do Cold Call 2.0, a gente não pode trazer para o escritório pessoas que são telemarketing, né, que estão call center. Isso não é. A gente olha essa turma que está chegando, cara, essa turma ela pode vir a ser um bom assessor. Tem potencial, né? Ela tem potencial. Essas pessoas que estão chegando aqui, ela tem potencial para ser um grande assessor? Tem. Então contrata. Eu não vou contratar 10 telemarketing. Não diminuindo, mas ele tem interesse. Tem que ter o perfil. Ele tem o perfil, ele tem interesse no mercado, ele gosta de... Então, essa pessoa tem um perfil? Tem. Poxa, então eu vou apostar. Porque essa escola de assessor, a gente transforma desde o primeiro dia. No primeiro dia você vai... E aí eu brinco muito, tipo, uma coisa importante. A turma que é forjada no 2.0, no Warm Call, ele se torna um assessor de alta performance. E isso é importante falar. Existem assessores de baixa performance e de alta performance. Baixa performance ajuda o cara senta na carteira que ele já construiu, que ele já tem, ou que ele herdou de alguém, ou o próprio network já ajudou o cara a ter um monte de cliente. Mas tá bom, mas e o quanto qual é a sua alta performance? E o assessor que ele começa na nossa escola, ele se transforma num assessor de alta performance. Porque as dificuldades que ele vai passando a cada uma das etapas vai forjando um cara de alta performance. Ele não vai ter medo de pegar o telefone, ele não vai congelar numa situação ruim. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer ter uma equipe, construção de uma equipe que vai ser um escritório, o nosso escritório ele já é um escritório poderoso, né? A gente tem uma equipe, apesar de ele ter 2 anos de mercado, 2 anos e meio nessa configuração, a gente brinca que é um hospital novinho, com médicos com medalhões. É isso. Assim, a gente tem gente muito capacitada. Eu tenho 15 anos de mercado de agentes autônomos. Felipe Chad, um pouco mais do que eu. Marcos Brios e tanta gente boa que está no nosso mercado. Danilão, tanta gente que vocês já viram nos podcasts aqui. Sabe, gente muito qualificada, gente com muita experiência, que hoje faz a diferença. O mercado tão competitivo que está hoje, você precisa de uma turma que já passou, que já chutou pedra, já quebrou pedra pra caramba, que já apanhou demais. Falei que não vai nesse caminho, vai nesse. Não vai nesse, vai nesse. Então, assim, o escritório hoje está preparado, já e está preparado para ficar cada vez mais de alta performance. A gente fala para a turma que a gente entrevista, que a gente bate papo, o Gui fala sempre, cara, você quer ser um assessor mediano ou você quer ser um assessor de alta performance? Você quer entrar num ambiente que é fértil para fazer você crescer e exponencialmente? Cara, você vem para cá. Você quer entrar num ambiente que rapidamente você começa a ter uma remuneração boa, sem ferrar o cliente, sem dar bordoada, sem dar butinada no seu cliente? Consigo. Sem ter burnout, porque eu vou continuar, desde o primeiro dia, a cumprir o meu propósito quando eu entrei aqui. Que é atender uma família, que é atender um investidor e ajudar esse investidor na sua jornada financeira. Eu consigo fazer isso? Consigo. Se eu conseguir fazer isso todos os dias, eu nunca vou ter um burnout, eu nunca vou ter um pico de estresse. Porque eu estou fazendo certo para o cara, eu estou fazendo certo para o cliente. E lógico que o nosso ambiente é super competitivo, né? Mas é uma questão de estrutura e modelo de cada escritório. Isso aí. Vão ter modelos que você vai ter que atuar de uma forma que, consequência disso, é um burnout. E vão ter modelos que você consegue ter um tempo livre para captar novos clientes, para ficar próximo dos clientes que você já tem na sua base, muito por conta da nossa estrutura e dos especialistas. Vão ter outras pessoas preocupadas
ficar atualizado no mercado. Isso. Né? Isso. Então, acho que... Lembrando só que a gente falou que o burnout é pico de estresse. Porque o mercado financeiro, os caras do mercado financeiro só falam coisa em inglês. Não, é pico de estresse, pronto. Depois desse último discurso que vocês fizeram, eu vou deixar aqui um recado para todo mundo que tá assistindo a gente e quer marcar um papo com o Gui ou com você, Flávio, para falar sobre possibilidade de carreira dentro da nossa empresa. Tem tanto o formulário no nosso site, quanto também vou deixar o seu LinkedIn, Gui. Fechado. O pessoal te chamar lá. Pode deixar. Então é só entrar aqui na descrição, tanto do vídeo no YouTube quanto no Spotify, que vai ter o link do nosso site. Só escrever lá a mensagem que você quer, deixar seu contato, que a nossa equipe liga para você, ou mandar uma mensagem direto para o Gui, que o Gui vai tocando tudo isso. Flavião, legal. Último recado pro pessoal, pessoa que está no mercado, quer conhecer nosso escritório, o que a gente pode falar? A gente tem o último recado é o seguinte: existe no mercado, tem um abismo de diferença entre você fazer, você estar num ambiente que propõe um crescimento sustentável, que faça você gostar do seu trabalho, você não se arrepender de ter vindo para o mercado financeiro. E tem alguns escritórios que acabam forçando um pouco a barra, viraram grandes bancos. O próprio escritório ele se transformou meio que um bancão, um B2C, que a gente chama. Então, poxa, existe essa diferença. Não desista. Procure o seu lugar. Mas não desista, porque é um mercado que está crescendo pra caramba. É um mercado que precisa de gente boa e talentosa. Sabe, se a gente comparar com os Estados Unidos, a gente ainda é pequenininho. O Brasil ainda tem muita oportunidade. Mas as empresas grandes, os grandes plataformas já estão aí faz tempo. Gente, você tem 10 mil pessoas atuando. É muito pouco, tem muito espaço. Não desista. Só procure o seu lugar certo. Procure escritórios, ambientes que te ajudem a ter uma remuneração correta, a não te gerar um pico de estresse, a fazer o correto para o seu cliente, a ter um método, uma ferramenta. Procura a gente. Cara, a gente sabe o que faz, a gente faz isso há muito tempo. E a gente tem uma preocupação humana, tanto com o cliente quanto com o nosso assessor. Liga, manda, faz o LinkedIn aí que você falou, só as coisas que você vai fazer. Não, já falei, o pessoal procura entendeu. Gente. Gui, o que você pode falar aí para o pessoal que está em dúvida aí nesse... Se quero ficar no meu escritório, quero mudar de escritório, tentar mudar o ambiente. Quem já está no mercado sabe que não é fácil, né? A gente começou, Rafa pode falar, ele tem carteira de investimento, é assessor aqui da O2. Não é fácil começar, mas se você achar um ambiente correto, cultura correta, entender como que funciona o modelo, realmente usar a estrutura que o escritório te fornece, vai acabar sendo um trabalho mais meritocrático. Você tem disciplina, rotina, repetição. Isso você vai acabar se tornando um grande assessor lá na frente. Né? Eu brinco também com o pessoal que entra. A carteira que a gente está captando hoje, montando hoje no escritório, é a aposentadoria de cada um. O Rafa é super novo. Imagina o Rafa daqui a 10 anos, a quantidade de pessoas bacanas que ele vai ter ajudado em relação a propósito e o tamanho da carteira dele. Então, tem que ter resiliência, ambiente correto e tem que querer fazer o negócio acontecer. Perfeito, Gui. Até eu não ia comentar disso, mas fez 3 anos agora, em março, que eu tirei minha certificação. Pô, parabéns. Um ano e meio, metade da minha carreira como assessor, eu passei no modelo antigo, que é o modelo que o Gui comentou no começo, que eu fazia tudo. Então, renda fixa, renda variável, tinha que estar entendendo, operação estruturada, fundo de investimento, tinha que ir lá fazer, câmbio, eu ia lá, fazia tudo, comercial, captação. Então, fazia tudo, era uma loucura. Aí a gente começou a aplicar a metodologia do nosso escritório. Hoje eu tenho a ajuda de todos os especialistas, tenho a ajuda do pessoal e estou conseguindo tocar aqui o digital também. Então, tenho só a agradecer, tem muito chão ainda para a gente viver e tenho certeza que essa metodologia não são todos os escritórios que têm. Eu arrisco a me dizer que nenhum tem o que a gente tem. Então, pessoal, deixa aqui o link, entra aí, deixa o seu contato que a gente vai falar com vocês. Flávio, legal, obrigado. Gui, muito obrigado pela participação. Agradeço demais o convite. Esse assunto tem 5 horas para falar, né? Então, quem quiser também entrar no site, aí, liga para a gente, bate um papo. Não necessariamente, poxa, às vezes você está com dúvida, eu estou super preocupado, não sei o que fazer. Pô, a gente conversa. A gente sempre preferiu entregar, ajudar, ser colaborativo, independente de quem seja. Pode ligar, pode nos procurar. A gente está aqui para ajudar. Perfeito. Pessoal, até a próxima semana. Contem conosco. Valeu!